A crise da meia-idade pode afetar quase todas as pessoas. Regra geral, aparece por volta dos 40 anos de idade. Esta é a principal conclusão de um estudo inglês que revelou que esta chamada crise de meia-idade é mesmo real. É o tema para a conversa com o Dr. António Sampaio, médico psiquiatra. Doutor, quais são as principais, não lhe vou chamar sintomas, manifestações desta crise de meia-idade? É uma altura da vida em que uma pessoa... Olha, há um autor que diz que a crise da meia-idade é a tristeza da juventude, não é? Isto é, os 40 são a tristeza da juventude. É uma altura em que a pessoa se despede um bocadinho das ideias e dos modos vivendos da juventude e começa a ter alguma perplexidade em relação ao que não fez e ao que ainda lhe resta fazer. E, portanto, uma quebra, um bocado uma quebra das utopias e das grandes, enfim, fantasias ainda ligadas à juventude e, portanto, de alguma maneira, um maior pés na terra, no sentido de, vamos lá ver, o que é que eu, nas minhas limitações, aceitando as minhas limitações, ainda posso fazer. Dizíamos aqui que atinge quase todas as pessoas, de igual modo, homens e mulheres? Curiosamente, antigamente, quando o Dr. Eliot falou muito sobre no princípio do século XX, ou nomeado do século XX, 1950, 1940, falou nisso, era muito associado a conteúdos socioculturais. Agora, nestes novos estudos, parece ser uma coisa que vem da própria antropologia, ou seja, a própria antropologia determina que nós tenhamos um certo no sentido ao bem-estar, isto é... Uma espécie de curva da felicidade. Uma certa curva da felicidade, ou seja, nas idades mais jovens temos uns maiores patamares de qualidade de vida e felicidade mesmo, depois descemos justamente aí por volta dos 40, para depois dos 50 voltarmos a ter algumas escalas de bem-estar mais satisfatórias. A aceitação de que já não somos... A aceitação de que já não estamos, a aceitação de não andar com a ambição desmedida atrás e antes a procura de qualquer coisa que já nos encaixe completamente na nossa maneira de estar e, portanto, a procura muito mais do bem-estar e da realização, ao contrário da procura da ambição, que é aquilo que depois dá patamares de stress e de forcing muito maiores. Sendo tão frequente, doutor, mantém-se sempre dentro de níveis que não prejudicam a vida normal, a vida do cotidiano, ou pode atingir contornos mais complicados? Há pessoas que não conseguem ultrapassar essa fase. O que se nota nestas culturas, apesar dos novos estudos terem dito que há aqui uma componente biológica, extracultura, a verdade é que, evidentemente, a cultura faz o homem e os meios sociais fazem o homem. O que se nota aqui nestas culturas é que, de facto, a pressão para novos desafios e a pressão para enfrentar o stress é tão grande que, de facto, estas pessoas muitas vezes ou fazem síndromes de burnout, de esgotamento, nestas alturas, ou então fazem mudanças ainda numa espécie de magia de vida para uma nova vida que pode não ser a melhor solução. Um novo recomeço, digamos assim. Um novo recomeço. Doutor António Sampaio, obrigada por ter vindo ao Bom Dia Portugal. Continuação de boa semana.